Episódio 125, Boku no Hero Academia Resumo e Análise. Se você é novo no canal, já curte e também se inscreva nesse canal, porque assim você fica por dentro de todos os resumos e análises que eu trago aqui semanalmente. O episódio começa mostrando o Best Jeanist pouco antes dele chegar no local da batalha. No avião, Best Jeanist estava acompanhando o vídeo do Dabi, e essa cena aqui da chegada do ponto de vista do Best Jeanist ficou muito boa. Depois temos uma recapitulação do que aconteceu no episódio anterior com a chegada do Best Jeanist, que já chegou salvando todo mundo e trazendo de volta o fio de esperança. Todos ficam surpresos ao ver que o Best Jeanist está vivo, principalmente o Dabi, que teve seu objetivo frustrado e agora pergunta como o super-herói voltou à vida. Ele responde com umas frases de efeito, incluindo umas analogias com costura e tecido. Aliás, você sabe o que é um denim? Eu só fui descobrir por causa desse episódio. Dabi diz que isso não importa e não muda o passado da família dele. Logo em seguida ele fica provocando o Todoroki. Todoroki ataca o Dabi, que está preso pelas fibras do Best Jeanist. Curioso é que no mangá não mostra o Todoroki completando o ataque. A virada dos vilões depende do Shigaraki dar a ordem ao Gigantomachia. Hado prepara um novo ataque, mas Dabi ataca ela primeiro e aproveita para provocar o Endeavor, que continua paralisado. Ida socorre a Hado e o Dabi se liberta. Em pensamentos, Midoriya tenta se incentivar a fazer algo. Best Jeanist ainda tenta conter o Dabi e diz que não pode haver desculpa. Se o super-herói número 1 perder ali, o país será destruído. Depois de alguma insistência do Spinner, o Shigaraki desperta e com dificuldades ele ordena que Gigantomachia destrua. O gigante, ao ouvir a ordem, aumenta seu poder e começa a se livrar de suas amarras. Na cena seguinte vemos super-heróis combatendo os gnomos e a luta está equilibrada com baixas de ambos os lados. De repente 4 gnomos param de atacar para ir na direção do Shigaraki e a Burnie avisa. Quando a Burnie está prestes a ser atacada, ela é salva por um super-herói. Embora não mostre de perto, já temos ideia de quem é. No mangá o mistério é mantido. Best Jeanist continua na luta para tentar conter o Gigantomachia. A luta entre Shoto e Dabi continua. Todoroki demonstra toda sua revolta para com o Dabi, que quase matou o Natsu. Ele não entende por que o Dabi fez aquilo com o irmão que sempre o apoiou quando ele chorava. Dabi não sente nenhum remorso e diz que seria conveniente o Natsu morrer porque o Endeavor sofreria. Todoroki fica ainda mais enfurecido. Dabi diz que não sente mais nada e que finalmente poderá matar o Todoroki. Além do Gigantomachia que está tentando se mover, os 4 gnomos chegam no local da batalha e parece que o jogo vai virar a favor dos vilões, porque o Best Jeanist está prestes a ser atacado. Apesar disso, ele mantém sua concentração e o Deku ainda está tentando conseguir ir ajudar, acabando ficando ali de certa forma desesperado por não conseguir fazer nada. E é nesse momento que temos o retorno do grande herói Lemillion, que rapidamente golpeia 4 gnomos para a alegria do Deku, que vê seu amigo retornando triunfante na hora que eles mais precisavam. Lemillion conta como ele chegou até ali e vemos um flashback explicando a forma como ele conseguiu recuperar os seus poderes com a ajuda da Eri, que após um período de treinamento conseguiu rebobinar o Lemillion a ponto dele recuperar a individualidade. Voltando ao tempo presente, o Lemillion comenta que não tem poder o suficiente para derrotar o Gnomos com um soco e ele grita por ajuda. Nesse momento, o Bakugou começa a entrar em ação, relembrando que quando salvou o Deku, suas explosões eram granuladas e mais poderosas, isso por conta da sensação do perigo de estar à beira da morte. Usando suas explosões, o Bakugou consegue impedir que os gnomos atacassem o Best Jeanist. O Ida e a Hado ajudam também. Após um flashback do Best Jeanist dizendo para o Bakugou que depois dele ver o mundo ele iria perguntar novamente o nome do Bakugou, Best Jeanist faz isso agora. E o Bakugou responde que seu nome era provisório e agora ele se chama Grande Deus de Matar por Explosão Dynamite. Os vilões e a maior parte dos super-heróis que estão ali por perto e ouvem reprovam o nome, exceto o Lemillion, que é o único que aprova, dizendo que tem um certo humor. Dynamite diz que aquilo não é engraçado. O Lemillion responde que não quis ofender, mas aquilo faz parte do lema dele. Todoroki e Dabi continuam lutando até que o Dabi abraça o Todoroki para queimá-lo. Dabi afirma estar feliz nesse momento e menciona que a obra-prima do Endeavor está prestes a ser derrotada e morta pelo fogo do fracassado. Dabi pergunta o que o Endeavor fará depois do Todoroki ser queimado. Nesse momento, Deku interfere com o chicote separando os dois, demonstrando sua força de vontade para ajudar o seu amigo, porque mesmo sem poder usar a força de seus braços e suas pernas, ele se inspira na Frop, fazendo a habilidade do chicote sair pela boca como se fosse sua língua. Dabi diz que Deku não deve se meter porque aquilo é coisa de família. Em seguida, ele eleva o seu poder e consegue se livrar do chicote. Deku responde que vai se meter pois Todoroki é um amigo querido para ele, assim como o Endeavor é um mestre que deixou ele mais forte.
Deco afirma que o passado não vai desaparecer e por isso ele está assistindo o Endeavor se esforçar agora. Por fim, ele assevera que o Dabi não é o Endeavor. No anime temos essa cena mostrando os três, porém essa cena não existe no mangá. As palavras de Deco alcançam o Endeavor, que agora começa a ter uma reação. Dabi segue destilando seu ódio de forma que o próprio Deco parece chocado. Gigantomachia se liberta. Deco, com muito esforço, começa a usar o chicote na tentativa de conter o Gigantomachia, mas para sua surpresa o Endeavor está voando na direção do gigante. Se esforçando ao máximo, Endeavor golpeia o Gigantomachia com toda a força que ainda lhe resta. Em seguida, Endeavor sangra e perde a consciência. Gigantomachia parece ter resistido ao golpe por um momento, mas logo começa a cair, pois ele sente que está perdendo seus poderes. Tanto ele quanto o Endeavor acabam caindo no chão. O anestésico aplicado pelo grupo da Momo finalmente teve efeito. Best Jeanist comenta em pensamentos que não sabe quem fez isso e que essas pessoas estão tecendo uma nova esperança. Best Jeanist também menciona todos aqueles que se esforçaram para que isso tudo acontecesse e que não é mera coincidência. Todoroki agora está mantendo a luta com Dabi e diz que tem certa vantagem por conseguir resfriar seu corpo. E o Dabi/Toya diz que o irmão mais velho está orgulhoso do irmão mais novo. Lemillion consegue golpear um Nomus e fazer com que ele caia, mas logo o Nomus se recupera. Enquanto eles lutam, Lemillion analisa o seu oponente. Ida salva o Bakugou e diz que ele precisa se retirar, pois não aguentará um golpe de um Nomus no estado que seu corpo se encontra. Bakugou se irrita, pois o Ida tem razão e ele não tem nem como responder. Hado continua empenhado em combater os Nomus e o Ida faz o mesmo. Enquanto isso, Best Jeanist mantém todos os vilões que ele capturou presos. Os vilões começam de certa forma a reprovar a reunião que o Shigaraki promoveu por ele ter sido derrotado, e Compress começa a ameaçar uma reação, e assim se encerra esse episódio. E esse episódio 125 de Boku no Hero foi um episódio muito bem adaptado e com uma boa qualidade. As diferenças para o mangá são pequenas, tem alguns acréscimos aqui no anime que não fazem tanta diferença, mas no geral foi muito bem adaptado e se mantém fiel ao que temos no mangá. O episódio foi bastante empolgante ali devido às reviravoltas que nós temos. Ora parece que os super-heróis vão ter vantagem, de repente os vilões conseguiram se recuperar, mas ao que tudo indica os super-heróis aí estão em vantagem agora graças ao grande esforço que eles estão tendo. E também aos reforços, tal como o próprio Best Jeanist, que foi fundamental para controle de campo e contenção de muitos dos vilões. Do lado dos vilões, a grande ameaça ali seria o próprio Dabi e também o Gigantomachia, e eu diria que o Dabi aí está dando mais trabalho até mesmo que o Gigantomachia, pois ele estava conseguindo ali se livrar da contenção do Best Jeanist, chegando a incomodar mais de um dos super-heróis, inclusive o próprio Todoroki, que teve bastante trabalho. Gostei muito também do retorno do Lemillion, que apesar de não ser um super-herói muito poderoso, ele consegue usar muito bem suas habilidades em combate. Infelizmente ele não consegue finalizar os Nomus, mas chegou na hora certa. Se não fosse ele ali, o pessoal ia estar com um grande problema. E ele é um excelente personagem, eu diria aí que ele é o cara que tem mais a vibe do próprio All Might. E por isso que no passado ele chegou a ser cotado para receber o One for All. E me diz aí, será que ele não merecia mais até do que o próprio Midoriya receber o One for All? My Hero Academia melhorou bastante nos últimos episódios. Eu não sei você, mas eu fiquei bem satisfeito com o episódio e estou gostando bastante do anime. No começo ali teve algumas partes que realmente me desanimaram um pouco, não achei tão boa. Porém, nesses últimos episódios o anime realmente retomou a sua qualidade. E me diz você o que você achou do episódio 125 de My Hero Academia. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.